Senhor Jesus, nesta hora tão tremenda, neste momento tão cruciante, mais uma vez eu peço, ajuda-me, Senhor, para que eu possa trazer aquilo que for para o bem da tua noiva. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço a sua bênção para mim e para os que vão me ouvir, para que possam também serem abençoados. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Nós estamos felizes por mais esta oportunidade aqui em Goiânia, né? Agradeço a confiança do pastor Joaquim e a paciência de todos os companheiros. É que precisava ir um pouquinho para lá para mim, né? Porque eu sou meio de amontoar. Mais só porque é do rádio. Não vai, né? Precisa falar meio de lado, então. Nós vamos para a leitura. Vamos ler o livro de Jó, 38, verso 28 em diante. A chuva, porventura, tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem gera a geada do céu? Como debaixo de pedras as águas se escondem e a superfície do abismo se coalha. Ou poderás tu ajuntar as delícias das 7 estrelas, ou soltar os atilhos do Orião? Ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Ou podes dispor do domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos raios que saíam e te digam: eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo? Ou quem à mente deu o entendimento? Amém? Senhor, abençoa a tua palavra e os nossos corações para recebê-la, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Muito bem, amados, nós vamos tratar hoje com uma coisa muito perigosa. Por isso eu gostaria que vocês me suportassem com paciência, né? Nós vamos falar sobre o sistema de Deus. Eu creio que é um assunto necessário para o momento. A palavra sistema é um substantivo variável que individualiza grupos com vários números associáveis. Então usa-se a palavra sistema para todos os conjuntos de elementos materiais e ideais, que entre os quais se possa encontrar ou definir relações no ideal ou na física. No ideal é um complexo de regras e normas
Agora, existe uma infinidade de adjetivos desta palavra sistema. Em sistema nervoso, sistema circular, sistema de governo, sistema do homem, sistema de Deus, sistema solar, e são infinidade de adjetivos usando essa palavra sistema, que ela individualiza coletivos, né? Agora, há de se entender que todo sistema em si tem dois elementos. Ele tem o elemento físico e o elemento abstrato. Tratamos um de físico e outro de lógica. Então, o elemento lógica, que é o ideal, o abstrato, e o elemento físico, onde opera. É como se precisa o concreto para o abstrato trabalhar. Ele também, existe 3 gêneros no sistema. Existe o sistema aberto, o sistema isolado e o sistema fechado. São 3 graus. No abstrato, nós vamos usar o ideal. E no concreto, nós vamos usar a física. O sistema aberto na física é aquele que pode trocar energia e massa com o exterior, porém limitado. Ele pode trocar massa e energia com o exterior, porém limitado. Temos, por um exemplo, eu vou mostrar na corrente de energética. Então, um acumulador de automóvel, uma bateria, ele é um sistema aberto. Na física, ele pode trocar energia e massa, porém ele tem um limite. Se o alternador parar, paralisa também. Na lógica, é um conjunto de estudos tendente a se expressar, se tornando formal, limitado, que comporta proposições e proposições contraditórias, excluindo-se da lógica, formando-se então o que nós chamamos de ismos, que é opiniões pendentes. Isso é na lógica. O sistema isolado é aquele que não pode trocar nem energia e nem massa com o exterior. Um exemplo é uma pilha. Se acabou, você tem que jogar fora. Na lógica, ela é um dogma. Ela não pode ser discutido nada, porque tudo nela já é definido. Então não tem essas reuniões que nós temos. Ela é aquilo mesmo e morre daquele jeito. Acabou, acabou. Nós vemos que vem o terceiro, que é o sistema fechado. O sistema fechado é aquele que gera energia com o exterior, porém cujas paredes ou fronteiras não permite passagem de substâncias materiais estranhas. Vou repetir porque ela é complexa. É fechado, ele gera energia com o exterior, porém cujas paredes ou fronteiras não permitem passagem de substâncias materiais estranhas. E nesse caso o exemplo é o sistema solar. O Sol dá tudo, trabalha com todos, usa todos, só que ninguém entra nele, ele é fechado. Entendeu? É um sistema solar. Na lógica, é um sistema formal e limitado, definido por juízo,
com exatidão e que não comporta nenhuma proposição que não se possa demonstrar como falsa ou verdadeira. Deu para entender? Eu vou repetir. Na lógica, é um sistema formal e limitado, definido por juízo, quer dizer, ela não tem uma definição fechada, uma definição por julgamentos, com exatidão, e que não comporta nenhuma proposição. Suponhamos que é isso, suponha isso, não entra no sistema fechado da lógica, que não se possa demonstrar como falsa ou como verdadeira. Então ela é discutida, depois se é falsa, é eliminado, se é verdadeiro, permanece. Então, observando isso, não é esse o nosso sistema? Não parece assim? O nosso sistema? O profeta de Deus, ele tem nos orientado na mensagem pôr-nos ao lado de Jesus, parágrafo 114 e o 115. Não seria maravilhoso ver o irmão, diz lá de Utiga, o irmão Creis, todos os seus outros irmãos aqui se reunirem, se encontrarem, virem a um lugar, vocês ministros se assentarem juntos e discutirem as coisas? Você tem que ter companheirismo em um lugar. Vocês têm que terem um motivo pelo qual se reunirem. Todos vocês se reúnem como um grupo de homens e creiam um no outro nesta forma. E discute estes problemas e os exponham, talvez uma vez por mês. Somente os ministros permitam que o encontro seja em uma de suas igrejas e se assentem ali e discutem isto e falem sobre isto. Cada um de vocês, pastores, evangelistas, seja lá o que for. E então, se aparecer algum problema grande, se vocês não puderem solucioná-lo, então, se eu tiver sido chamado para o campo evangelístico, eu não sei se serei, e se acontecer, vocês sabem que volto constantemente, e então, se vocês tiverem essas coisas, quando eu voltar aqui, ora, nós nos reuniremos e simplesmente nos assentaremos ali. Se alguém tiver um chamado em sua vida, nós não teremos entrevistas particulares e coisas que temos agora, nós apenas nos reuniremos e permaneceremos ali até obtermos o assim diz o Senhor. E se você pode obter pregadores corretos fazendo o que é certo, ou fazendo o certo, observe o que eles farão. Ele influenciará isto tomaria conta de centenas destas coisas, e isto, estamos apenas batendo nisto, vê você? Você tem que obter um sistema, o sistema de Deus. Então, existe o sistema de Deus. Agora, a palavra lógica é que eu não dei a definição dela. A lógica vem de logos, e logos é palavra. Por isso que usamos sempre essa palavra lógica. Agora, porém existe a determinação por Deus do seu sistema. Nesta mensagem, pondo ao lado de Jesus, nós observamos esse sistema de Deus. E o profeta desta era mostra para nós, na mensagem A Batalha Jamais Pelejada, sobre o sistema solar. E ele
mostra de uma forma tão diferente daquilo que nós entendemos ou daquilo que nós pensamos, que parece até que une-se um sistema com o outro, ou liga-se um sistema, vamos dizer que esteja uma relação, uma relatividade de um sistema com o outro, do sistema de Deus com o sistema solar. E não como um substantivo, mas vocês entendem, como um relativo. E no parágrafo 33 desta mensagem, o profeta, ele diz: algum lugar em tudo isso, como me foi mostrado uma vez num observatório, está o zodíaco. Ele começa com Virgem e passa pelas diferentes etapas até chegar a Câncer. Logo continua até a última, que é Leão, falando de Era. A primeira vinda de Cristo foi através do leão da tribo de Judá. Disse: eu tenho me esforçado para ver este zodíaco, espaço, zodíaco quer dizer espaço no céu. Eu não tenho podido ver, sem dúvida ali, está ali. Os que estão treinados nisto sabem que ali está. Jó viu isso. E os homens do passado olhavam, porque em seu tempo essa era a Bíblia. Deus está sentado em meio a toda essa massa de milhões e milhões de anos-luzes, e ele olha para baixo. E aí eu gostaria que vocês observassem o tipo de expressão do profeta. E ali ele disse: ali está Paulo, ali está também minha mamãe, em alguma parte olhando para baixo. Isso tem que pesar em nós. E aí no parágrafo 34 ele disse: pensei também nas ordens das hostes celestiais, que nenhuma delas está fora do seu lugar. Cada uma mantém perfeitamente seu tempo, e o grande exército de Deus. Pensei nos soldados e pensei o que seria se a lua chegasse a sair do seu lugar. Aos poucos minutos, a terra ficaria coberta de água. A terra voltaria a ser novamente como foi antes que Deus decidisse por nós sobre ela. Então era sem forma e vazia, e as trevas e as águas cobriam a face da terra. E se essa luz chegasse a mover-se, então sucederia o mesmo. Quando a luz se distancia um pouco da terra, sobe a maré. E quando se aproxima, a maré baixa. Esse é o grande exército de Deus. No parágrafo 35, ele diz: quando eu pensava em tudo isso, que estando o grande exército de Deus ali, nós costumávamos, eu me pus a pensar como que nenhum desses astros saem do seu lugar. Cada um colocado em seu lugar, e se há algum movimento em algum deles, é por certa razão. E isto afeta a terra. E acabamos de ver o resultado disto nesses dias, em que alguns deles se movimentaram a outro lugar, e isso afeta tudo. Parágrafo 36, ele disse: logo pensei que se estas hostes celestiais têm que guardar seu lugar desta maneira, para que tudo esteja em ordem, então que tal
com a desordem destas hostes terrestres, nós devemos entender que cada estrela no céu é uma estrela na terra. Até Deus falou para Abraão isso. Ou seja, que ao sair um de ordem, isso interrompe a coisa completa. O programa completo de Deus é interrompido quando um só membro sai de ordem. Devemos esforçar-nos continuamente por guardar a ordem do Espírito Santo. Parágrafo 37, o profeta diz: e minha petição a Deus nesta noite, ele diz aqui nesta manhã, é que culminemos este serviço num verdadeiro culto de cura e que possamos guardar este grupo que se tem reunido sob este teto nesta manhã numa harmonia tal que o Espírito Santo possa colocar cada membro do corpo que se encontra aqui nesta manhã em tal harmonia, e então haverá uma espontânea cura tanto da alma como do corpo. Se guardamos firmes nossa posição, parágrafo 36 da mensagem Maior Batalha. Eu estou relembrando o 36, já li ele, estou relembrando ele. Agora, vocês leiam, porque se eu for ler muito a mensagem, vai muito longe. Mas vocês leiam a mensagem A Luz Resplandecente, parágrafo 24 ao 29. Eu achei muito interessante o profeta dizer isto, porque a gente conhece o que é a gravitação, a gravidade. Os planetas, eles estão suspensos, a Terra está suspensa no ar. O próprio livro de Jó diz que a Terra está suspensa no ar. E todos os planetas estão suspensos. Eles caminham, um firmando o outro, sob pressão de gravidade. Um prensa o outro e cada um não sai do lugar. Prensando ou imprensando, através de ondas que para nós são invisíveis, mas são reais. Então, o profeta fala isso na mensagem que farei com este Jesus. Parágrafo 67. Isso dá uma demonstração para nós que realmente cada estrela aqui, e que nós podemos ver isso, nenhum está fugindo do lugar, todos estão no seu lugar, um sustentando o outro. A pressão de um segura a pressão do outro. E um nunca choca com o outro. Se vocês observarem os trânsitos dos planetas, são estranhos demais, muito estranhos. Agora, conhecendo estas coisas e observando os planetas, tenho minha experiência para que nesta noite iremos falar sobre um fenômeno que tem ocorrido entre essa última semana de março e a primeira semana de abril. Esse fenômeno, eu quero que vocês entendam que não sou eu que criei. Esses planetas, eles estão entre linhas. Eles trabalham entre linhas. São linhas imaginárias, mas que transitam sem chocar um com o outro. Cada um tem a sua linha. E quando se fala, eles se alinham de uma forma, em uma posição correta. Eu tenho também aqui, eu quero dizer que eu estou não só com a minha experiência,
Mas eu tomei aqui a experiência de um astrônomo lá de São Paulo, que até publicou no jornal Estado de São Paulo. O irmão mostra o mapa lá. Isso, olha para lá. Esse desenho desse astrônomo, né? Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, ele também viu desta forma. Eu estou aqui com o meu mapa, que também tirei o meu alinhamento, mostra aquele outro mapa, irmão. Isso, parece que é esse mesmo. Esse mesmo. Quer dizer, dá o mesmo alinhamento. Aqui, lá vocês estão vendo ele para cima, porque seria assim, virado. Mas, agora, eu quero dizer para os usuários da internet e os ouvintes do rádio que a astronomia, ela é uma ciência, é lógico. Eu estou ocupando uma posição da astronomia, porém a astrologia, ela já é de percepção particular. Quer dizer, cada entidade, ela pode tomar esse alinhamento, desde que ela foi formada nessa mesma época. Então, eu quero que vocês entendam que não é só nós aqui, não é só eu que estou dando fazendo esse mapa para essa igreja aqui. Pode ter uma outra entidade, de outra forma, de outra maneira, uma indústria, uma firma. O astrólogo, ele usa a astronomia, mas ele interpreta da maneira que ele vê. Está entendendo? A astronomia é uma ciência, a astrologia não é ciência, a astrologia é sabedoria. Então, existe um choque entre os astrólogos e os astrônomos. Porque os astrônomos estudam a parte científica, e os astrólogos estudam as partes de influências que os astrônomos não acreditam. Mas nós não estamos preocupados. Nós só usamos, porque na realidade nós precisamos ter uma prova também da astronomia, não é? Então, vocês vão notar que essa demonstração, ela não é minha, não foi eu que inventei isso, simplesmente encontrei. Ela fez isso nos céus. Ela não é, para nós que já conhecemos grandes partes, ela não é esse trigono, irmão, esse trigono, as 3 estrelas, que apareceu quando Jesus veio. O profeta fala sobre isso, vocês já sabem disso, né? Então não é isso. Vocês notem que aqui elas fizeram um trigono. Aqui lá está de frente, mas ele seria de assim. Ele seria olhando para o céu. Nós estamos olhando como se estivesse olhando para o Oriente ali, mas que estivesse olhando para os céus. Então, são 3 estrelas que dão um foco e reflete em uma só aqui na Terra. Não é essa foi a primeira vinda de Jesus. Também não é esta a estrela de Davi, que tem 6 pontas. Também não é essa o profeta fala nela, mas ela está vibrando, esta bandeira lá em Israel, com 6 pontas, da qual demonstra a chegada, a posição de Israel na terra dele. Também não é esta a quinquance, que na língua astrológica, isso aqui chama sextil. As 6 pontas chama sextil. A 3 pontas chama trigono. As 5 pontas chama quinquance. São 5 pontas. Essas 5 pontas, vocês vão ler ela na mensagem Comunhão, o profeta falando. Isso aconteceu no ano de 62, e o profeta dizia: o meu ministério vai mudar. Então, em 63, nós vimos a revelação dos selos. E ela traz justamente 5
ministérios. 5 ministérios. Por isso que ela é chamada 5 Salomão. As pessoas lá fora conhecem ela por 5 Salomão. E essa estrela mostra a construção do templo. Por isso que Salomão tinha uma estrela de 5 pontas, Davi tem uma estrela de 6 pontas, como rei. Jesus, na primeira vinda, veio com 3 pontas. Com 3 pontas. Na segunda vinda, então, essa outra ponta, essa cabeça de baixo que forma mais 3 pontas, para formar o reino, então ela dará os 6, quando ele completasse as 3 semanas e meia para Israel. Então, essas 6 pontas, ela vai complementar quando Israel entrar e possuir e cumprir as 3 semanas e meia lá. Porque desce a primeira e sobe a outra. Agora, essa aqui já é a parte dos gentios, é o ministério apostólico. Então, são 5 pontas: apóstolo, pastores, profeta, evangelista e mestre. São 5 pontas que traz também, e vocês olharem ali, tem embaixo escrito sacerdócio. É a fase do sacerdócio, depois dos selos. Isso tudo deve ser observado, né? Uma fase do sacerdócio. Agora, isso mostra uma harmonia, marcando o nosso tempo. Uma harmonia marcando. Agora, essa coerência nós vamos chegar lá. Pode ficar quietinho que depois nós chegamos lá. Eu adianto um pouquinho, depois volto para trás, porque senão nós não chegamos aonde a gente quer. Então, mostrando essa harmonia, marcando o nosso tempo, a lua sempre representa a igreja. O profeta mostra isso. Agora, existem várias luas. Não existe só uma lua. Existem várias luas. O sol representa Deus. Não é? Mas existem vários sóis. Também não existe só um sol. Milhões de sóis. Agora, a luz, todos os outros sóis recebem a luz desse sol original. Todos os outros sóis recebem reflexo desse sol original. Agora, a lua tem fases. Ela tem fase. E além dela ter fase, que ela chega até a minguante, ela tem a fase da eclipse, quando dá o equasar. Cada equasar tem um eclipse. E nessa eclipse, ela chega a sumir a sua cor, a sua luz. Ela chega a perder a sua luz. Olha, não é assim a noiva, não é assim o nosso ser, não é assim a nossa vida. A nossa igreja passa por essas fases. Ela tem tempo que parece que vai se acabar. Desaparece a luz. O Filho de Deus tem dia que parece que ele nem é um ser humano. Apaga a luz, apaga o ânimo, acaba a coragem, perde. Mas só tem uma coisa: não fique, pense bem, a lua, ela não vai ficar sempre em trevas. Sabe por quê? Porque o tempo não para, porque Deus está indo para a eternidade. O tempo, ele é progressivo para Deus e regressivo para nós, para o nosso físico. Para o nosso homem de fora, o tempo é regressivo. Porém, para o nosso homem de dentro, ele é progressivo, quanto Deus é progressivo. Ele vai progredindo. Por isso geme dentro de nós, querendo ser revestido. Agora, notamos, nós não podemos
ficar frustrados quando isso acontece no nosso ser. Espere um pouquinho. Deus é um sol. Salmo 84, verso 11. Porque Deus é um sol e escudo, e o Senhor dará glória e graça, e não negará bem algum aos que andam em retidão. Um pouquinho, diminuto. Você vê que eu me lembro quando era criança, parece que foi em 1947, houve um eclipse total na nossa região, e todo mundo foi para a cama, e as galinhas foram para o puleiro. e nós ficamos todos apavorados. Naquele tempo não tinha comunicação, não é como hoje. Então havia um dito que haveria um bicho lá chamado bauru. Não sei como é que eles inventaram aquele nome. E quando esse povo viu o mundo escurecer, só via a gente se esconder debaixo das camas, debaixo da mesa, com medo do bicho bauru. Minha mãe, coitadinha, escondeu nós, era tudo criança, escondeu nós debaixo da mesa e pôs lençol e coisa por cima. Ficou esperando. Daí a pouco a coisa foi clareando. As galinhas tiveram que descer do puleiro. Né? E nós sabemos que esse problema, esse sintoma, ele acontece na nossa vida. Quantas pessoas que se esperassem um pouquinho, só um pouquinho, só uns 3 minutos, a frestinha de luz começaria a raiar novamente, e você seria abençoado com a luz divina. Deus não nega a sua graça para nós, nunca negou até hoje. O sol nunca parou de brilhar. Ele é um sol, a sua luz está sobre nós. Ele cuida de nós, Ele cuida de você, Ele cuida de mim, Ele tem cuidado de nós. Aleluias! São fases da vida cristã que parece que você vai se acabar. Um eclipse na vida humana entra na frente da vida espiritual. Mas porém a luz não acaba, ela não sai de cena, escurece tudo. Porém espere um pouquinho, mais um tempo, porque o tempo não para e os astros não param de caminhar. Os astros não param de caminhar. Um minuto e vencerá, e verás vencerá a frustração. Agora, na mensagem melhor, em 1971, em um barracão velho aqui em Goiânia, nós começamos ali ter nossas reuniões. Eu não cheguei nesses dias, mas dali uns dias eu cheguei. Na Avenida Goiás, mas quando eu cheguei ali, eu pensei que eu tinha perdido o meu juízo. Porque eu tinha deixado uma igreja e tinha encontrado um barracão. Não podia alicerçar minha fé, não tinha condições, porque um barraco como esse era de chão, cheio de buracos. Me lembro que encontrei com alguns irmãos, irmão Juraci, e que estava tão animado, e mais alguns irmãos. Me lembro de um irmão chamado Serrano, que animou a gente tanto. Mas naquele ano
em 1972, eu vim visitar, mesmo naquela primeira visita, eu vim visitar aqui em Campinas, quando estava em construção. E eu cheguei aqui e fiquei mais admirado ainda. Eu disse, vamos sair de um barraco velho para entrar num barraco novo. Porque isso aqui era diferente. Isso aqui ficou bonito. Isso aqui não tinha forro, era estranho, eu vi umas coisas estranhas. Meu Deus, como isso poderia ser? Como minha fé poderia? Como eu poderia sair de uma fé e entrar na outra fé? Agora, o que eu quero dizer a vocês é que esse alinhamento dos planetas, ele acontece cada 32 anos. E naquele ano, em 1972, ele aconteceu. Eu quero mostrar o concreto e a lógica. No concreto, estava num barraco velho, voltando para o barraco novo. Mas naquele ano, 72, houve um rebatismo. Ali iniciou-se uma nova convicção doutrinária. O pastor Joaquim havia batizado o povo, parece que em 71, e depois em 72 ele teve uma confirmação melhor, rebatizou o povo em 72, justamente na época desse alinhamento. Isso me chamou muita atenção. E em observar que Deus estava olhando aqui para baixo. Deus estava olhando para aqui. Então isso foi muito curioso. Esse alinhamento. Porém, isso foi pregado por Lourenço Osson. Não sei se vocês conheceram Lourenço Osson. Muito tempo antes, eu admirava muito Lourenço Osson. Ele pregava com tanta emoção sobre o alinhamento dos planetas. E eu hoje fico pensando, meu Deus, como é se ele soubesse que nós, assembleianos, iríamos deixar a igreja dele após esse alinhamento. Foi uma saída, foi um êxodo, foi uma definição doutrinária, foi uma segurança espiritual, foi uma maneira de nós ficarmos todos atônitos, perplexos, sem saber o que fazer. Rádio Brasil Central no ar, Deus os abençoe. Pastor Euclides Paro e todos aqui do Tabernáculo. Havia também essa definição doutrinária. Vocês notam que a lógica acompanha a física, como que o logos acompanha o físico. Prédios e doutrinas, construção e doutrina, uma prosseguindo e a outra paralela. Agora, isto demonstra, para mim principalmente, uma grande vindicação, para mim. Agora, eu digo para vocês assim, é isso que dirigiu, foi os planetas que dirigiu a igreja? Ou foi a igreja que dirigiu os planetas? Não, isso não é. Mas por que aconteceu? O profeta, parece que nessa mensagem, deixa eu ver o nome dela aqui, provando sua palavra, que farei com Jesus chamado Cristo, não é. Ele tem uma mensagem aqui, acho que é reprovação pela palavra. Ele disse que
Essas estrelas, ninguém sobe lá para mudá-las de lugar. Ninguém pode mudar. Agora, isso é... Por que aconteceu bem assim? Porque está passando dessa forma. Vem as interrogações. Para mim, eu sei o que é. Mas para vocês que não sabem, o que é? Por quê? Então, é bom ficar o porquê, em sabendo que Deus está agindo nos céus, aqui na terra. Se Ele sempre cuidou através dos astros, isso mostra que Ele ainda está cuidando. Se Jesus Ele cuidou através da estrela, Ele está cuidando de nós através das estrelas também. Está olhando para nós. Agora, veja bem, a lua representa a igreja. Mercúrio representa mercadoria, alimento, mensagem. Este ano, ou melhor, esse mês, o Sol representa Deus. Vênus representa Marte, mestre. Marte representa apóstolo. Saturno representa profeta. E Júpiter representa evangelista. É o quíntuplo de Efésios. São 5 planetas. Coloca lá mais uma vez, irmão. São 5 planetas. Um representando o outro. 5 planetas. A estrela de 5 pontas. Então, veja bem. Vou repetir. A lua representa a igreja. O profeta fala isso. Eu estou falando em linguajar do profeta. Todo mundo sabe disso, né? Mercúrio é mercadoria, ou matéria, alimento, vamos, na minha concepção, mensagem, que alimenta nós é a mensagem, né? O Sol representa Deus, Salmo 84, verso 11. Vênus representa sabedoria, mestre. Marte representa apóstolo. Saturno representa profeta, que ele representa o Espírito Santo. Júpiter representa evangelista. Agora, este alinhamento, temos que saber que não sou eu que criou. Vocês têm que entender isso, porque senão vão dizer, o pastor Euclisto está inventando essas coisas. É isso, não foi eu que criei. Essas coisas simplesmente eu observei, como outro pode observar de outra forma. Agora, porém, observe, nós temos aqui o mapa da igreja. Esse mapa da igreja é esse relógio. Isso tá bom ali? Isso, está. Nesse mapa da igreja, nós vemos aqui em Áries o Sol e Mercúrio. Isso quer dizer que Áries está em Sol, não é o Áries está em Sol com Mercúrio. Áries, você já sabe o que é. O Sol é Deus, Mercúrio é mercadoria. Nós vemos que isto leva a nós a pensarmos. Vamos pensando. Marte bem próximo da Lua. Veja. O alinhamento, esse aí, irmão. Olha lá, nós estamos vendo ali Marte, essa mancha primeira daqui, ela é o Sol. Então Mercúrio está ali no Sol. E ali tem umas linhas imaginárias que não aparecem ali, o computador não consegue, mas tem as linhas dos signos todos. E justamente ali está Áries. É o signo de Áries. E nós vemos que Marte está em cima da Lua. Deve-se entender que esse prosseguimento linear, na minha concepção, ela fala de definição coerente doutrinária. Definição coerente doutrinária. Nós estamos no patamar, vamos dizer assim, não sei se essa palavra é correta, ou num patamar, é isso? Patamar.
do auge maior da nossa fé, em todos os tempos. Nós estamos numa coerência progressiva da nossa fé. Chegamos onde agora, se nós não abrirmos os olhos espirituais, nós começamos a sair fora das linhas, sabe? Porque toda copo, quando enche demais, ele vaza. Todas as coisas, ela não pode exceder, ela tem que ser limitada, ela tem o seu tempo, o seu momento, a sua hora. Então, isso fala de uma definição coerente. Olha, se teve uma definição há 32 anos, isso mostra uma definição agora nesse outro 32 anos. Presta bem atenção, vocês. Agora, eu queria chamar a atenção desses irmãos que a gente os considera como mestres, os que mais ensinam, e que a gente vê as mensagens dele mais instrutiva, mais firme, mais de ensinamentos. Agora, eu chamaria a atenção de vários, eu sei que não vou chamar a atenção de todos, mas eu não tenho autoridade para chamar a atenção, mas vou ter uma ousadia. Vocês me permitem, né? Eu queria chamar a atenção aqui, tais como do pastor Iraci, pastor Francisco Rodrigues, pastor Luiz Carlos Teixeira, pastor Mauro de Anápolis, pastor João de Brasília, pastor Cassiano do Sul, pastor Júlio César de Santa Catarina, pastor Juvenal, pastor Euclides, pastor Adil, pastor Machado, pastor Afonso Rotenburg, pastor Eliú de Fortaleza, pastor André, pastor Coutinho da Bahia, pastor Couto de Belém, pastor Edmar, pastor de Belém, Betim, pastor Couto de Betim, né? O Coutinho da Bahia. Esses irmãos, e muitos outros que no momento, pastor Sérgio, e alguns outros que agora, quer dizer, eu pude captar esses. Eu gostaria de chamar a vossa atenção num sentido muito sério, porque o problema é os que ensinam, o problema não é os que estão ouvindo, o problema é os que ensinam. Por isso que eu estou chamando a atenção dessas pessoas que ensinam, não é? Inclusive, incluindo a mim, que nós temos que reconhecer a nossa posição de mestre. Bom, o que é mestre? Eu vou ler depois, mas vou dar primeiro a minha teoria. O mestre não pode criar doutrina. O mestre não foi levantado para criar doutrina. Eu não posso trazer uma doutrina minha, sabe? O mestre tem que tomar a doutrina do apóstolo e do profeta. Sabe qual é a diferença entre nós e o apóstolo e o profeta? Porque nós não temos mensagem de entrelinhas. Nós não temos mensagem de entrelinha. Nem eu, nem nenhum daí. Eu tenho observado a mensagem de todos vocês. Ninguém tem a mensagem de entrelinha. O que é a mensagem de entrelinhas? A Bíblia é entre linhas. A mensagem do profeta é entre linhas. E a mensagem do pastor Joaquim é entre linhas. Ele talvez nem saiba disso, porque eu também não comento nada com ele. Quando chega aqui, chega na surpresa. Depois ele fica me batendo. Mas não faz mal. Depois que a gente faz a arte, não faz mal que apanha, né? Mas fez, né? Mas o que é uma mensagem de entre linhas? Vocês ouvem a mensagem do profeta, vocês pegam a mensagem do profeta, qualquer um pega essa mensagem e dá o mesmo tema dela e prega ela. Põe-nos ao lado de Jesus e prega, põe-nos ao lado de Jesus como o profeta pregou. Só que você não ensina a igreja desse jeito.
Isso aí não ensina o corpo, está entendendo? Você ensina a igreja, mas o corpo não. Então o que é entre linhas? Todo livro que existe, capítulo, parágrafo e capítulo, é porque ele é fechado. Cada capítulo é um pensamento fechado. Por isso que tem capítulo. Então você pega a mensagem e você toma ela. E você vai ver, nessa mensagem pondo ao lado de Jesus, você pega uns parágrafos, ela vai dar certo com outra mensagem. Ela vai dando. E ela tem que ser coerente. Você não pode pegar a mensagem para ensinar, para pregar, nós podemos pregar qualquer mensagem. Mas para ensinar, não se pode pôr o 9 diante do 8. Você tem que pôr 8 e depois 9. Você não pode pregar a mensagem de 1950 e querer aplicar ela agora, depois de 1963, 64, 65. Para pregar, você pode pregar. Mas para ensinar, você vai dar ensinamento errado. Isso nós devemos prestar muita atenção. Ela tem que ser coerente, porque o Espírito Santo sempre foi coerente. Ele pega de Gênesis a Apocalipse. Você não pode pôr Gênesis depois de Apocalipse. Você tem que pôr antes. Você não pode pôr um livro diante do outro. Você tem que pôr coerente. Ele pega chama-se entre linhas. Bom, a Bíblia é entre linhas. A mensagem do profeta é a mesma coisa. Quem não souber fazer entre linhas não sabe dar ensinamento, não. Viu? Não sabe dar ensinamento. Porque não sabe fazer linha. É linha entre linhas. E cada mensagem tem uma doutrina. Falta de linha. Então isso quer dizer, agora a mensagem do pastor Joaquim, eu não gosto de falar assim porque eu perco o rumo aqui. Vamos ver se eu não estou perdendo. A mensagem do pastor Joaquim, se vocês observarem, quem não prestar atenção não entende a doutrina da igreja de Goiânia através do pastor Joaquim. Quem não pegar a mensagem dele de entrelinha, cada mensagem ele prega um pedaço. E aí você tem que pegar outra, as fitas, vocês que agora estão observando isso, pegue as fitas, vocês vão ouvir a fita, numa fita ele prega uma coisa, você para com aquilo, vai em outra fita, ele prega outra. Essa palavra, essa pregação, essa doutrina da palavra falada, ela está muito grande para nós, ela é muito sensível, muito 100%, ela é nós e ela e a Bíblia e a mensagem. Essa doutrina da palavra falada que nós temos, e se você pegar ela de entre linhas, porque o pastor aqui está pregando, nós estamos pensando que ele está pregando só para nós. Não, eu estou pregando só para vocês. E muitos aí, quando vai pregar, prega só para o eleito. O pastor aqui prega para 4 classes de gente, ao mesmo tempo. Por isso que ela é entre linhas. Ele prega para incrédulo, que é o ímpio. Ele prega para os rebeldes, que é o soberbo. Ele prega para a virgem prudente e prega para a virgem louca que está aliada com a virgem prudente. As mensagens dele prega para esses 4 tipos de gente. Se o senhor não sabia disso, preste atenção agora que o senhor vai saber. Ouve as suas mensagens. Então, ninguém de nós pode fazer isso. Ninguém faz. Ninguém faz. Até hoje eu não vi ainda um que fizesse. Agora, eu não te considero pela sua pessoa, não. Eu te considero pelo seu ministério, viu? É difícil falar isso, mas eu sou obrigado. Agora, temos que reconhecer nossa posição e vemos como o profeta chama a nossa atenção na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, do parágrafo 34 em diante. Veja, devemos observar a advertência depois juízo, eu já falei isso, né? A maior batalha eu já falei. Agora nós devemos observar a advertência depois juízo, parágrafo 104 ao 109. Nós não temos a posição ministerial de criar linha doutrinária. Nossa posição é ensinar a doutrina que vem do apóstolo e do profeta. Atos 2:42. Não, eu ainda não estou lendo o parágrafo, só estou comentando. Eu vou ler agora o parágrafo 104
da mensagem advertência e juízo. Porém, veja, vocês na igreja está o pastor, e esse pastor é uma pessoa especial. Ele é construído ou constituído para onde ele possa parar com o alvoroço das pessoas. Ele é um carregador de carga, ele é um boi de guia, ele é um homem que pode assentar-se quando alguém tem algo contra alguém, e assentar-se com as duas famílias e sem favorecer nenhuma, e arrazoar aquilo e trazer outra vez a doçura. Esse é o ministério do pastor. O evangelista é um homem especial, e ele é um homem que está ardendo como uma bola de fogo, e ele corre a uma cidade, prega a sua mensagem, e então sai dali para outro lugar. Veja, ele é um homem especial. Parágrafo 105, o mestre é um homem especial também. Ele se assenta sob a unção do Espírito e está capacitado para tomar as palavras e juntá-las. Veja o que o profeta fala. Tomar as palavras e juntá-las. Juntá-las porque eu não sabia que eu ia falar com o povo. Eu pensei que eu ia falar só com os pastores. Por isso que eu não trouxe completo. Para isso eu tinha que ter perguntado, né? Então, ele junta elas pelo Espírito. Então, nós não temos que pregar doutrina. Nós temos que ouvir e pegar ela de entrelinha e formar ela. Formar doutrina, não criar. Formar. Então, quando nós trazemos uma doutrina, nós temos que estar sujeitos ao juízo da mensagem. Por que nós temos tido muitas pessoas que saem aborrecidas, não voltam mais? Porque não aceita como que eu digo, o padrão, o gabarito apostólico. Porque tem que ter juízo. Como é que o senhor não pode ir soltando tudo quanto é fita embora de qualquer jeito? Tem que julgar primeiro. Julgar, e nós estamos num quadro, irmão Júlio, numa época que nós temos que julgar com bastante cuidado. Bastante cuidado. Porque agora é a hora não quero dizer que isso desvia nenhum eleito será desviado, mas faz nós sofrer sem necessidade. Está entendendo? Eleito não desvia, eleito não se perde, eleito é eleito, ele é predestinado. Nós não temos que estar com medo de falsas doutrinas, de ismo, nós não temos. Nós somos os únicos que tivemos o privilégio de ter um ministério apostólico aqui no Brasil, e olha lá se no mundo. Não sei se eu poderia dizer isso, porque eu não vejo essa ligação, eu não vejo essa qualidade ministerial que nós temos em todos os ismos e religiões e mensagens que eu conheço através do quase o mundo inteiro, porque hoje você conhece o mundo sem andar, sem sair. Você não precisa sair de casa para conhecer o mundo, não. Conheça a Itália, conheça a Alemanha, sem sair de casa. Então, nós sabemos que nós somos privilegiados. Nós somos um povo que, ou chorando, ou nervoso, ou rindo, nós estamos felizes aqui. Nós estamos felizes aqui. Aqui é o lugar da nossa felicidade. Não é hoje, desde quando nós começamos. Porque você vê, a gente chorou por ver o barraco. Achei que estava louco, mas hoje nós estamos com outra construção ali. Hoje nós estamos ali com... Eu vi aí, eu estava vendo eles lá, eles não trouxeram a bonita, né? Eles trouxeram só essa que ainda não está acabada, né? Mas tem uma lá que está todas as cadeiras dentro, amanhã vocês vão ver. Interessante que o Joaquim tem uma fotografia minha, eu nem pensava. O Joaquim bateu uma fotografia lá, eu no meio do prédio lá. Falei, que coisa, como é que Deus cumpriu, né? Agora eu posso rir, mas depois de velho, depois de velhinho,
Quando eu chorei, eu estava com o cabelo branquinho, eu precisava passar tinta no bigode para ficar preto. Hoje eu preciso raspar porque é branco. 32 anos desfaz de um ser humano, você vê? 32 anos desfaz de um ser humano. Mas que felicidade! O meu homem de dentro está muito mais forte do que o meu homem de fora. Ele não vê. Se eu não olhar no espelho, eu não sei que eu estou velho. Não sei. Eu sou novo. Dentro de mim está pulsando. Eu estou querendo o corpo novo. Eu estou querendo sair. Eu estou querendo subir. Quem sabe nós ficaremos pouco tempo no prédio novo. Quem sabe? Só Deus. Mas vamos prosseguir. Eu li até onde? O evangelista, o mestre. Agora, comparar. Vamos ler o 107. Então nós encontramos o que o apóstolo é. O apóstolo é um homem especial, é um ordenador, ele é um homem enviado por Deus para pôr as coisas em ordem. Essa é a missão do apóstolo. Agora, olhando para esse mapa da igreja, eu observei uma coisa e me chamou muita atenção. O Sol e Mercúrio em Áries, seu signo. O Sol e Mercúrio no seu signo. Marte, que é o seu planeta, está em cima da Lua. E eu tenho a ousadia de usar alguma coisa da minha intenção. E ousadia minha mesmo. Eu queria que o senhor lesse a leitura que eu pedi para o senhor ler. A leitura que eu pedi para o senhor ler. O senhor lembra? Lê aqui. Oito, 7, 22 ao 25. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Só isso, né? Só aqui. 24. Sim, 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esse é o Joaquim Gonçalves, viu? Esse aí é Joaquim Gonçalves. Agora eu quero que o senhor lê 1 Coríntios 9. O 1º, 2º e 3º versículo. Pode ler. Primeiro? 1º, 2º. Versículo 9, capítulo 9. Sim. Pode ler? Pode ler. Não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós. Agora eu sei que de hora avante haverá uma mudança desse ministério. O que é, eu não sei. O profeta também, quando leu essa mensagem da comunhão, ele disse que haveria uma mudança no ministério dele, ele não sabia o que era. Ele como profeta. Agora eu como observador dos astros também sei muito menos ainda, porque ele poderia saber o que era como profeta. E eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho
meu pensamento, mas também não posso jogar esse pensamento meu na sua vida para esse fim. Eu creio que Deus vai te dar o que tem que dar, não vai depender de nós ficar insultando, né? Insultando para trazer isso, para trazer aquilo, para trazer mensagem, para falar isso. Se Deus tem que mudar, é Ele que vai mudar, não somos nós. Está entendendo? Se Deus tem que mudar, Deus vai mudar. Agora, nós temos que ter um cuidado para nós não presumir. O profeta tem uma mensagem chamada presumível. Essa mensagem mostra claramente o que é presumir. E quando se baseia uma mensagem numa data anterior, às vezes nós presumimos. O caso desses ismos, irmão Júlio, presta atenção nesses ismos, que os ismos estão baseados em mensagens antepassadas. Então eles tomam a antepassada e depois usam a futura. Então o perigo da presunção, o profeta nessa mensagem presumível, ele diz que presumir é aventurar sem autoridade atual. Está entendendo? Nós podemos presumir com autoridade passada. É uma coisa de um sargento aí pegar uma ordem que era para ser ontem, ele vai agir com ela hoje. Ele está autoridade, ele está usando, vamos supor que o capitão, o coronel deu autoridade para ele, mas ele deixou ela ontem, em vez de usar ela ontem, está usando hoje, ela ficou passada. Ou senão uma autoridade que é para amanhã ele usa ela hoje. Está entendendo isso? Isso tanto você pode presumir o passado como presumir o futuro. E a tendência nossa, nós temos que deixar, nós que estamos nesse espírito, eu estou sentindo uma ousadia de falar isso. Depois vocês podem me queimar, me lixar, não tem problema. Depois que eu falar, está falado, né? Mas eu quero dizer para vocês que nesse vocês eu também estou incluído. Eu também sou pregador, né? Que nós temos uma fraqueza de querermos ser grandes pessoas. Nós temos, o fraco nosso é querer ser o maior pregador. Não, eu preguei lá em Goiânia. Então o que não pregou vai tudo para o inferno. Isso tem que sair de nós. Isso tem que sair. É lógico que aqui em Goiânia precisa trazer uma mensagem um pouco mais sobressalente, que aqui é o lugar que nós viemos para aprender. Nós não vamos trazer Zaqueu, desce Zaqueu, sobe Zaqueu para um encontro como esse. Nós já estamos acostumados com isso. Vocês estão entendendo isso? Não é? Então, mas se cada um de nós colocarmos no nosso lugar, nós esperamos o tempo certo. O tempo certo. A Terra é banhada por todos os planetas no tempo certo. Não adianta dizer, eu quero Mercúrio agora. Mercúrio só vai chegar no tempo certo. Saturno só vai chegar no tempo certo. Saturno que chega aqui cada 28 anos. Enquanto chegar aos 28 anos, ela não chega. Está entendendo? Então não adianta nós queremos forçar. Vamos ser mais humildes, mais honestos para o Espírito Santo. Eu tenho trazido mensagem muitos anos não pregava, mas quando eu não pregava, tinha 4, 5 que pregavam a mensagem que eu estava pregando, e foi o Espírito Santo. Eu acredito no Espírito Santo, eu não acredito na minha pessoa, eu acredito no Espírito Santo. A igreja, os pastores, nós devemos acreditar no Espírito Santo. Se Deus te viu pregando aqui, você vai vir sim, não tem ninguém que vai barrar, é o Espírito Santo que manda, não é? Eu creio assim, nós devemos crer assim. Se ele não te viu pregando aqui, você pode vir aqui 50 anos, você não vai pregar. Mas se ele viu, você vai pregar, porque é ele, de uma forma ou de outra. Agora, porém, temos que ter cuidado para não presumir. O profeta tem uma mensagem chamada presumível,
E ele diz que presumir e aventurar sem autoridade atual. Agora, como que nós podemos presumir? A presunção, às vezes, ela é feita sem percepção. Sem percepção se presume. Eu tenho um pouquinho, alguma coisa aqui, para mostrar para vocês como é que nós presumimos com facilidade. Deus tem escala no tempo. O tempo de Deus é progressivo, por causa da eternidade. Para nós ela é regressiva, porque é um tempo determinado e limitado. Nós temos que prestar atenção nessa progressão. Você nunca pode pôr o 9 antes do 8. É 8, 9. Não pode ser 9 e 8. Nesta interferência, nossas mentes, ela não respeita o tempo. Nossas mentes, vocês anotaram que parece que a gente quer ouvir coisas. Eu gostei daquela pergunta hoje cedo. Como é que vai ser a serpente no milênio? Quer dizer, tudo bem, tem direito de perguntar. Mas tem necessidade de nós saber agora que jeito que a serpente vai ser no milênio? Eu respeito quem perguntou. Não estou desfazendo, mas estou falando. Tem necessidade? Pois é. Então, quer dizer, são coisas que... Agora, não é isso ignorado, porque isso é uma coisa que está na nossa mente. Nós queremos saber. Nós queremos saber como que nós vamos ser lá do outro lado. Nós queremos saber como que vai ser nossa mulher. Nós queremos saber que jeito que vai ser nossos filhos. Nós queremos, não queremos? Que jeito que vai ser meu pai? Que jeito que vai ser... Tudo bem, é bom querer, mas se você não esperar, você não vai ver nada. Você não vai ver nada, você tem que esperar, né? Ou chorando, ou sorrindo, você tem que esperar. Enquanto não chegar lá, você não vai ver. Então eu já me sinto assim, eu espero no Senhor com paciência. O que eu tenho é a promessa. A promessa eu já tenho. Se eu tenho a promessa, eu tenho o resto da promessa, não é verdade? Então, presumir, a palavra presunção fala de tempo. Ela fala de tempo. Presumir fala de tempo. Agora, veja o tempo. Eu tenho aqui um parágrafo para mostrar para vocês um pouquinho, porque desse aqui vocês tiram os outros. Porque as falsas doutrinas saem nessa forma aqui. Quer ver? Almas encarceradas, parágrafo 389. Veja o tempo presente daquele parágrafo. Vocês marcam aí, vocês vão ver lá, porque senão eu vou muito longe. Veja o parágrafo 390. O profeta diz assim: algum dia tem que se chegar a isso. Veja bem, algum dia tem que se chegar a isso, mostrando sua visão presente. A visão dele era presente, mas o tempo não era. Era? Deu para entender isso? A visão era presente. Ele estava... Porque o que nós enganamos com o profeta é que ele vê o que vai acontecer para frente. E ele fala como que ele estivesse vendo agora. Então, se você pega o que ele está vendo agora e agir no tempo presente, você vai bater com a cabeça. Olha, essa coluna de nuvem aí, nós vimos agora, né? Mas isso aí está desde 1963, nas mensagens. O senhor já pregou isso. Eu dei um estudo há muitos anos, parece que em 80, não sei quanto. Dei nas igrejas desenhado, não me lembro mais. Sobre esses altares, 4 altares. Isso aí já é coisa que nós já temos há tempo. Só que quando a coisa chega, quando a falsa levanta, aí nós abrimos os olhos para observar. O mal nosso é esse. Nós só abrimos nossos olhos para observar quando a coisa... Você sabe, você só fecha o carro depois que rouba o rádio. Enquanto não rouba o rádio, você deixa o carro lá de qualquer jeito, aberto, coisa lá de qualquer jeito. O ladrão roubou o rádio, aí depois que roubou, você fecha. Agora eu vou trancar o carro. Nós estamos agindo dessa forma. Depois que levanta um falso, aí nós vamos acudir para derrotar o falso.
Entendeu? Ele não é falso porque ele está pregando errado. Ele é falso porque não está colocando no tempo certo. Sabe? Por isso que eles estão ganhando gente, porque eles ganham gente com a mensagem. Eles pregam a mensagem, não estão pregando fora da mensagem. Mas em tempo é errado. E a mente humana quer tempo errado. Nós queremos que Jesus venha logo. Só que preparar para esperar Ele é que nós não estamos esquecendo. Nós estamos esquecendo. Vem Jesus, ele vem amanhã, hein? Ele vem, já está marcando até data, ele vem. O novo nome, estão querendo pôr ele aqui já. Então, quer dizer, essa doutrina do trono aí, de Jesus saiu do trono, o paralelo dela vai dar no novo batismo em nome de William Branham. Vocês podem marcar isso num papelzinho aí. Sabe? Marca aí no papelzinho. Essa doutrina de novo, de Jesus saiu do trono, ele já é o rei, sabe? Eu não vou falar isso porque hoje não dá para isso. Mas isso aí vai levar o batismo em nome de William Branham. E ele diz que isso é por revelação. Então ele vai falando, aí você descobre, tem que batizar em nome do irmão Branham mesmo. Não é eu que estou ensinando, você que foi revelado, não foi? Então batiza. Mas, presta atenção nisso, irmão. Vocês que ensinam. Presta atenção, vocês que ensinam. Isso está acontecendo. Agora, nós presumimos no tempo. Veja bem, o tempo. Vamos prosseguir mais um pouquinho. Agora, algum dia tem que chegar a isso, mostrando a sua visão presente para o futuro. Visão presente para o futuro. Poderia ser agora. Futuro incondicional ao presente. Poderia ser agora. Eles tomam isso e colocam como presente. Se colocar, poderia ser agora. Agora, o futuro real. O mundo prosseguirá. Futuro real. As pessoas virão ao altar. Elas ainda clamarão. Porém, não haverá misericórdia. Futuro. Lembre-se disso. Futuro. Veja. Elas foram-se. Porém, não. Sim, eu estou lendo aqui. As pessoas virão ao altar, elas ainda clamarão, porém não adianta nada, elas foram-se e estará terminado. Esse estará terminado é futuro. Está vendo? Passado de futuro. Passado de futuro. Pretérito de futuro. Então, como que você pode pôr isso aqui num futuro real, ou se não no presente? É onde se erra. Mas não haverá misericórdia. Futuro. Lembre-se disso. Note, na frase, aqui o futuro mostrando o passado. O santuário se tornou cheio de fumaça. O santuário se tornou no passado cheio de fumaça. Quando é que o santuário vai se tornar fumaça? Já que tornou para nós? Então isso aí é necessário pensar, é necessário observar. Aí eles colocam, aí já está, o santuário já tornou fumaça, nós já estamos no reino. Jesus já é o leão. Eles tomam a era de leão, que o profeta fala lá em Câncer, com a era de leão, e como que já fosse a vinda de Jesus. Eles colocam essa figura aí, essa coluna de anjo, como se fosse a vinda de Jesus. Olha, não se pode confundir essa vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, com a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Cristo, eu falei lá em Betinho, o irmão estava lá perto. A segunda vinda de Cristo é a cabeça vindo formar o corpo, que é Cristo, o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. A segunda vinda de Jesus, ele vem, uma essa aí em Mateus 26, 17, né? 16. E a outra é Tessalonicenses 4, 16. Uma é espiritual e a outra é física. Essa é espiritual. Essa é a vinda de Cristo. Mas não é a vinda de Jesus.
O que é? Já estão pregando aí que Jesus já veio, e que nós já... Se veio, ficou então. Daqui a pouco eles estão que nem os testemunhos de Jeová, pregando milênio já. Pode esperar. Então, isso, você diz assim, o que o pastor tem que falar isso? É o que a gente está vendo, e que pode alertar vocês a não presumir. Se não sabe pregar sobre isso, é melhor ficar quieto. Pega alguém que prega. Está entendendo? Porque não adianta você querer ensinar errado, você vai piorar. Vai piorar a situação. Então, se não sabe, chama um que sabe. Ou põe uma fita dele lá, que sabe. Mas se sabe, prega como sabe. Mas coloca o tempo correto nos verbos. Temos que conjugar os verbos corretamente. Temos que aprender o que é futuro incondicional, o que é futuro real, o que é pretérito, passado. Nós que estamos escalados a mestre, vocês estão entendendo? Eu não estou falando só comigo, eu estou falando com vocês. Se estamos escalados a mestre, nós temos que conjugar os verbos, para nós não ensinarmos errado. E o pastor Joaquim observar isso. O senhor é observador. Eu acho que eu não tenho muito mais para falar, mas nós não devemos confundir uma coisa com a outra. Nós não devemos confundir reino do Pai com o reino de Jesus. Nós estamos vivendo no reino do Pai. Essa coluna veio no reino do Pai, não é? Quando ele vier no reino dele, ele se assenta no trono, e aí aí é o milênio. Filho de Davi. Esse é reino do Pai. E nós somos rei. Por isso que não podia vir fora da era de leão. A era de leão é rei. Mas ali é a era de leão, é rei. E nós somos reis. Nós somos rei. Ele não fez nós rei? O profeta diz, nós estamos reinando sobre os espíritos. Reinando sobre os espíritos, não é isso? Estamos, então nós somos rei. Estamos na era de rei, a era de leão. Mas não é o rei Jesus já. Agora, não podemos confundir a matéria de Jesus com o abstrato de Jesus. A matéria é Jesus e o abstrato é Cristo. É Deus, a divindade morando num corpo. Nós não podemos confundir. Nós não podemos confundir a pessoa do irmão Branham com a pessoa de Jesus. A carne do irmão Branham com a carne de Jesus. Não podemos confundir isso. Ele não é Jesus. Agora, ele é um Cristo. Porque o mesmo Espírito que estava em Jesus, estava no irmão Branham. Mas a mesma carne do irmão Branham não é a mesma carne de Jesus. E estão confundindo. Então Jesus, você está entendendo como é que é? Está confundindo. Não podemos confundir isso. Não podemos confundir a primeira vinda de Cristo com a primeira vinda de Jesus. Não podemos confundir redenção com intercessão. Ele consumou a redenção, mas a intercessão não. Ele mesmo, isso aí não precisa estudo, não precisa internet, não precisa mandar CD, não precisa nada para explicar isso aí. Jesus mesmo falou, Pai, está consumado. E que ele consumou o quê? A redenção. Né? Agora, a intercessão não. Então nós estamos vivendo justamente no reino sacerdotal. Reino e no tempo sacerdotal. É tempo da intercessão. É tempo de você salvar. Nós estamos salvando. Essa sua mensagem está salvando gente. Você diz, mas vai para a Assembleia. Mas o profeta disse, se ele não conseguiu aceitar a mensagem da hora, ele aceitou Jesus. Ele não aceita Cristo, mas ele aceita Jesus. Ele não vai no rapto, mas depois do milênio, ele é salvo. Entendeu? Depois do milênio. No juízo, ele vai dizer, não, eu ouvi um homem pregando no rádio. Agora, não fica bom, não é bom nós salvar alguém também? Não é bom?
Pois é. E tudo que Jesus fez, nós faremos em dobro. Se Ele salvou, nós temos salvação. A graça está na noiva. O trono da graça está na noiva e o trono do juízo está na noiva. O senhor está pregando para ímpio, ele está sendo julgado pela sua mensagem. Ele já está sendo julgado. Estão pregando para salvação comum, eles estão se salvando. Eles não vêm para a mensagem. Se vir, fica um crente fracassado, em dificuldade, mas ele deve prosseguir, ele crê em Jesus. Todo aquele que crê em Jesus será salvo. Não é isso? Amém? O resto Deus coloca no vosso coração. Amém? Deus abençoe. Pastor Joaquim. Eu te perdoo, irmão Cris. Deus abençoe, irmão Cris, Pai. Amém. Ouvintes da Rádio Brasil Central, da Rádio Anhanguera, difusora de Ponta Grossa, no Paraná, nós estamos no Tabernáculo da Fé numa noite muito especial, que realmente é língua estranha, esse assunto, para muita gente. Mas quem tem o Espírito discerne todas as coisas. Amém? Graças a Deus. É uma mensagem de salvação, de cura divina, de libertação, o que acabamos de ouvir. E mais do que isso, de posicionamento para o arrebatamento. Não haverá arrebatamento sem posicionamento. Você entra no avião ali, no aeroporto, ele não sai de onde está como se fosse um helicóptero. Ele tem que tomar posição na cabeça da pista ali, e logo você ouve decolagem autorizada. E aí ele dá o que tem para subir. Amém? Glória a Deus. É muito importante. E para quem sabe ler entre linhas, foi uma grande mensagem, poderosa. Aleluia. Quem sabe olhar entre linhas, não é? Graças a Deus. A administração da igreja está pedindo a colaboração dos irmãos que puderem para um mutirão de limpeza no novo tabernáculo amanhã a partir das 7 horas da manhã. Irmãos que puderem, mutirão no tabernáculo amanhã, a partir das 7 horas. Quem pode, por favor, esteja lá. É perigoso ir irmão demais, não? Glória a Deus. Às 6 horas da manhã, nós falamos diariamente pela Rádio Jornal de Goiás, o nosso culto doméstico, o nosso desejum espiritual. Como também às 18h30, Rádio Jornal de Goiás, Rádio Anhanguera. Amanhã, a Rádio Jornal, a Rádio Anhanguera, vai direto. O jornal vai até às 20 horas. Eu não sei qual é a programação da Rádio Difusora de Ponta Grossa. Muito bem, nós vamos ficar de pé agora. Eu gostaria que o pastor Adil fizesse uma oração aqui para nós, nos despedindo nesta noite. Às 7h30 da manhã já estaremos aqui. 7 horas eu falo pela Rádio Difusora de Londrina, 62 metros. E às 14 horas o tabernáculo já estará aberto, inclusive para ver o filme Batismo no Sangue. Possivelmente no sábado teremos o filme Batismo no Fogo. Amém? Glória a Jesus. Põe a mão sobre quem está perto de você. Pai poderoso,
Só Tu fala como falaste conosco. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor opera como tens operado. Só o Senhor cura, liberta, transforma, dá o novo nascimento, batiza com o Espírito Santo, posiciona para arrebatar. Graças te damos por tudo que temos recebido nesta noite. Leva ao teu povo, guardado debaixo da tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os usuários da internet, todos os ouvintes do rádio, estão diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Amém. Nós temos um aviso aqui do ônibus da caravana de Americana, São Paulo. Ele estará aí na porta por somente 15 minutos e estará se retirando, por causa dos policiais, eles só permitem esse tempo. Irmãos, abençoe ao seu irmão, a sua irmã, mais uma vez, no nome de Jesus Cristo. Vamos cantar, todo mundo cantando. Só vai embora quem tem que ir embora, quem não pode ir embora fica aqui. Aleluia. Essa terra manchada de pecado, toda cheia de trevas e religião. Triste silêncio haverá, pois o povo de Deus desaparecerá. Silêncio, silêncio, oh que triste silêncio na terra haverá. Alegremos no Senhor, irmãos amados, porque muito em breve seremos arrebatados. Os irmãos que dormiram no Senhor estão esperando por nossa perfeição, mas com o poder da palavra falada chamaremos os mortos e eles ressuscitarão. Silêncio, silêncio, oh que triste silêncio na terra haverá. Alegremos no Senhor, irmãos amados, porque muito em breve seremos arrebatados. Pela fé eu já posso avistar aquela cidade onde iremos morar. Com Jesus, nosso amado noivo, sobre as ruas de ouro, onde havemos de andar. Silêncio, silêncio, oh que triste silêncio na terra haverá. Alegremos no Senhor, irmãos amados, porque muito em breve seremos arrebatados. O mundo ficará perguntando onde estão os pregadores sobre a volta do Senhor. Não ouvimos mais a sua voz, tudo está em silêncio. Onde está aquele povo? Silêncio, silêncio, oh que triste silêncio na terra haverá. Alegremos no Senhor, irmãos amados, porque muito em breve seremos arrebatados. Silêncio, silêncio, oh que triste silêncio na terra haverá. Alegremos no Senhor, irmãos amados, porque muito em breve seremos arrebatados. Número 7, quem tem o cântico?
cantamos com prazer. Somos hoje peregrinos, nuvens tornam nosso céu. Mas um dia a estrada finda, não mais sombras, não mais véu. Quando ao céu nós chegarmos, qualquer dia de júbilo há de ser. A Jesus nós vimos, hossanas damos com prazer. Vamos ser leais, portanto, seja em crer, seja em servir. O relance lá da glória, a atração dá por vir. Quando ao céu nós chegarmos, qualquer dia de júbilo há de ser. A Jesus nós vimos, hossanas damos com prazer. Eia, vamos, pois, ao prêmio, logo Cristo iremos ver. Abrem seus portais gloriosos, nós lá dentro, que prazer. Quando ao céu nós chegarmos, qualquer dia há de ser. A Jesus nós vemos, hossanas damos com prazer. 8. Cristo comandante sempre nos será, a peleja santa à frente marchará, nunca suas hostes abandonará, seguiremos até o fim. Sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. O pendão glorioso vamos defender, hostes inimigas sempre combater. Nosso general o mundo há de vencer, seguiremos a Jesus. Sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus sabemos de ganhar. Na feroz batalha temos proteção, e afinal em coro junto à multidão entoaremos todos a real canção, quando nós chegarmos lá. Sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Número 20, fim da lida até real. Fim da lida real, quando já do rio além, nesta vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor, sorridente eu
todos os primeiros a me saudar. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar, hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Ó, que levo divinal, o seu rosto a contemplar no crepúsculo do dia.